Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Nós criamos esse canal para passar informações técnicas de forma mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu deixo esse vídeo para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com esse canal. Dê o seu like, tá? Clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal e aperte também a teclinha do sininho. O vídeo de hoje é sobre o substrato, uma mistura da turfa mais a casca de pinos, entendendo melhor as misturas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo foi solicitado por muitas pessoas, então a gente está fazendo agora essa série de vídeos sobre mistura entre os substratos. Aproveito e peço também para que todo mundo que está chegando agora neste canal assistirem os vídeos sobre substrato. Eu tenho um vídeo que fala individualmente de cada material. Nesse caso, eu já tenho um vídeo que fala sobre a turfa e a casca de pinos. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Vamos relembrar o que seriam os materiais básicos e o que seriam os materiais complementares. Eu já falei isso num vídeo, mas vamos relembrar rapidamente aqui. Os materiais básicos seriam aqueles materiais que você tem a maior disposição, tá certo? Aquele material que você consegue com facilidade, tá, na sua região, para fazer o volume maior do seu substrato. O material complementar seria aquele material que vai agregar ao material básico. Então seria um material de menor proporção, principalmente para melhorar algumas características, tá, deficientes do material básico, ou até mesmo diluir o custo do substrato final. Hipoteticamente, nós estamos falando, tá, neste nosso caso, neste nosso vídeo, a turfa como material básico e a casca de pinos como material complementar. Isto é hipotético. Em determinadas condições, isso pode alterar, não é? Principalmente porque a gente está falando da casca de pinos. E quem é o maior fornecedor de casca de pinos para as empresas que exploram esse tipo de material? Sendo que a casca de pinos normalmente é um resíduo, tá certo? Então, nesse caso dos estados do sul, você pode simplesmente inverter essa situação, né? Sendo a casca de pinos o material básico e a turfa o material complementar. Nestas condições, as características finais do substrato vai alterar completamente, tá certo? A gente vai comentar aqui, tá? Fica até o final do vídeo que tá muito interessante esse assunto aqui. Vamos relembrar então as características básicas, né, de cada uma desses materiais, tanto a turfa como material básico, quanto a casca de pinos como material complementar. A turfa, ela tem normalmente a capacidade de retenção de água elevada, ou seja, ela consegue reter uma quantidade muito grande de água, tá, de umidade no seu material, no seu corpo, tá? E depois a gente pode falar que ela também tem uma porosidade elevada, a densidade é muito baixa, ou seja, é um material leve,
interessante então para substratos, principalmente tá, de uso em vaso. Tem uma média durabilidade e também tem pH ácido e baixa salinidade. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte tá, do controle de pragas. No caso da casca de pinos, a capacidade de retenção de água, tá, ela já não é tão alta quanto a da turfa. Então ela ficaria num patamar mediano com relação à retenção de água. Mas ela também resulta numa alta porosidade, densidade é baixa também, não tanto quanto a da turfa, mas ela é um material relativamente leve, tá? Ela tem alta durabilidade, tá? pH ácido, salinidade baixa, tá? E também o valor dela é bem baixa com relação à turfa, porque a turfa ela é basicamente importada. Quando nós realizamos a mistura, dependendo da sua proporção, como eu estou falando que a turfa é um material básico, ela vai ter uma proporção maior do que 50%, seja 60%, 70%, 80%, tá? E o material complementar, que é a casca de pino, ela vai ter uma proporção menor, tá, do que 50%, seja 40%, 30%, 20%. Tá? Quando a gente acrescenta casca de pinos na turfa, olha o que vai acontecer. A capacidade de retenção de água dessa mistura vai caindo, tá certo? A porosidade, ela praticamente ela é estável, porque os dois materiais são porosos, né? A densidade também não vai alterar muita coisa, apesar de que a casca de pinos ela é um pouquinho mais densa, só que aumenta também a durabilidade devido à presença da casca de pinos, tá certo? O pH continua ácido devido à casca de pinos, né? Elas são materiais mais ácidos, tá certo? Mas o que acontece normalmente, que os produtores fazem muito uso disso, é porque você consegue diminuir o valor, tá, do seu substrato. Tá? Como eu já falei aqui, basicamente a turfa utilizada na agricultura, tá, na floricultura, ela é importada, tá certo? Então o alto valor influi muito no seu produto final. Por isso o pessoal tem acrescido a casca de pinos, como a gente está mencionando aqui. Tá? Professor, então essa mistura é uma mistura adequada para cultivo de plantas no geral, em vasos? Essa mistura é bem interessante, justamente porque você acaba agregando nesse substrato maior durabilidade, você praticamente mantém a qualidade desse substrato, tá? Diminuindo principalmente, diminuir o custo, né, do seu substrato final. Isso tem auxiliado muitos produtores, principalmente quando existe a elevação do dólar, né? Como a turfa é praticamente importado, ela custa em dólar, tá? Isso tem auxiliado muitos produtores, principalmente os pequenos produtores que fazem o uso da mistura. Pessoal, vocês viram que existem milhões de formulações possíveis de se fazer, né? É lógico que se você aumentar a concentração, por exemplo, da casca do pinus, tá, como material complementar na turfa, tá, você vai ter que prestar atenção com relação, tá, à rega. Tá? Lembre-se que eu sempre falei no manejo, né? Eu não concordo com esse negócio de substrato campeão, o melhor substrato ideal. O melhor seria o manejo. Então, se vocês acrescentam material, tá, que tem ou que resulta numa menor retenção de água, tá, vocês têm que prestar atenção, principalmente com relação a
quantidade de rega, tá certo? Nesse seu substrato final. Isso altera demais. Então, muito cuidado com relação a substrato e quando vocês vão fazer alteração nesse substrato que vocês têm na sua casa. Enfim, vocês viram que essa pergunta é bem interessante. A gente vai falar sobre outras misturas nesse canal. Acompanhe a gente aqui e principalmente, se vocês tiveram alguma dúvida, encaminhem as suas dúvidas ou aqui pelo YouTube ou pelo meu Instagram, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal. E aproveito também pedir a sua ajuda para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré. Essa entidade recolhe alimentos, roupas, tá, donativos e repassam para os necessitados. E peço a sua ajuda para o canal. Nós já estamos com 60 vídeos, com muitas informações. Se vocês puderem dar uma visualizada nos vídeos, seria muito interessante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.